Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso Anticapacitismo e Inclusão. Nesta primeira aula, vamos apresentar uma discussão sobre o que quer dizer pessoa com deficiência. Antes de conversarmos sobre esse conceito, gostaria que acompanhasse este trecho do poema Mãe Assassina. Não! Você é incapaz, disseram. Surda! Gritaram. Como vai saber o que bebê precisa? O bebê chora e você não ouve. O bebê morre de fome e de frio e a culpa é da surda que pariu. Não! Você é incapaz, disseram. Surda! Gritaram. Como vai saber se o bebê ficar doente? O bebê morre. O povo vai te acusar de mãe assassina. E a culpa é da surda que pariu. A família vai tomar o bebê de você. Eles vão levar você no ginecologista, tirar o teu útero e impedir de parir mais uma vez. Vocês destruíram meu sonho de ser mãe com todos os seus julgamentos. Chega! Eu sou a mãe surda de 2 filhos. O trecho da poesia que acabamos de assistir nos apresenta como o preconceito e a desinformação constroem barreiras. Por isso, é fundamental que todos nós possamos avançar em alguns entendimentos. O primeiro que eu apresento é a pessoa com deficiência. Como conceito, ele representa a ideia de que algumas pessoas têm condições físicas, sensoriais, intelectuais ou mentais que podem influenciar suas habilidades em determinada área da vida em longo prazo. Esses impedimentos podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições e pode ainda variar em sua natureza e grau. O termo pessoa com deficiência também é considerado uma categoria, pois é utilizado para agrupar indivíduos com experiências semelhantes para fim de identificação em processos seletivos, pesquisa, políticas públicas e ações de inclusão. A categoria pessoa com deficiência é reconhecida em muitas legislações e convenções internacionais como uma base para a garantia de direitos e proteções especiais para este grupo. Mas é importante lembrar que, apesar de o termo ser utilizado para indicar um grupo, cada pessoa com deficiência é única em suas características e necessidades. Além disso, a definição e o entendimento da deficiência podem variar culturalmente e ao longo do tempo. E o foco atual do debate dessa temática está cada vez mais na inclusão, na valorização das habilidades e no empoderamento das pessoas com deficiência, em vez de se concentrar exclusivamente nas limitações. Bom, quando a gente fala em pessoa com deficiência, eu diria que primeiro item que nós temos que considerar é que é pessoa. Pessoa, como qualquer uma outra, que tem uma deficiência, que acarreta uma condição. Então, pela LBI, pessoa com deficiência é definido como aquela que tem um impedimento para realizar as suas atividades na vida de forma igual, né, às demais pessoas. E por ter essa deficiência, ela tem o direito de ter as barreiras minimizadas para permitir que ela possa participar plenamente da sociedade como as demais pessoas. Esta barreira pode ser de natureza física. Então, por exemplo, quando a gente pensa na deficiência física, ela tem dificuldade motora, né, um impedimento de locomoção. Quando a gente pensa no cognitivo, então a deficiência intelectual. A deficiência auditiva e visual, ela é sensorial, né? Então, uma condição de ouvir menos que as demais pessoas ou até de ser alguém que usa libras para se comunicar. A deficiência visual, que é um impedimento de ver como as demais pessoas, quando ela é cega, por isso que a deficiência visual a gente tem cegueira e baixa visão.
E é incluído com deficiência a pessoa que tem um transtorno do espectro autista. Também ele está dentro da legislação, embora algumas pessoas não tenham uma deficiência cognitiva, mas como ele tem uma perda na sua comunicação, na sua interação com os demais, ele é categorizado dentro do grupo com deficiência. Vale ressaltar que as deficiências podem ser congênitas, ou seja, acompanharem a pessoa desde o seu nascimento, ou adquiridas em determinada fase da vida, seja por um acidente, alguma enfermidade ou ainda pelas dificuldades impostas pelo envelhecimento do corpo. Apesar da denominação por todos os critérios que vimos ao longo dessa aula, o entendimento das condições de deficiência deve ser orientado por uma concepção que considera diversas variáveis, muito além das condições meramente biológicas. Isso porque trata-se de possibilidade da existência humana em suas manifestações mais diversas. Só no Brasil, são mais de 45 milhões de pessoas identificadas com algum tipo de deficiência, ou seja, cerca de 24% da população. Espero que esta aula possa ter demonstrado a relevância de estudarmos o tema. No próximo vídeo, vou apresentar para você diferentes condições de deficiência. Até lá!